transversal, né? Eu não sei se vocês não são da época quer dizer, vocês deviam estar na escola na época dos parâmetros curriculares nacionais, dos PCN. Hoje em dia já não se fala tanto, mas assim, o dia 5 de junho, ele é o marco o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom dia. O Dia Mundial do Meio Ambiente, porque foi o dia em 1972, já verifico, mas 72, quando se teve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo. Então a conferência ela começou no dia 5 de junho, então por isso que esse dia as Nações Unidas colocaram como Dia Mundial do Meio Ambiente. E é muito interessante porque essa discussão, vocês que são jovens, que têm 20 e poucos anos, pode parecer que a gente sempre discutiu isso, né? Vocês viveram sob a égide, eu brinco que vocês são da geração Eco 92, né? Vocês são da geração que vão salvar o planeta, né? Que todo mundo falava, é a geração que vai salvar o mundo, porque vocês nasceram já sob essa construção do conhecimento da crise ambiental. Mas isso é muito recente. A gente só vai ter uma discussão muito forte do meio ambiente na década de 60. A gente só começa a pensar isso na década de 60. E tem um marco bastante grande para isso, que é a publicação de um livro por uma cientista chamada Raquel Carlson. Ela publica um livro chamado A Primavera Silenciosa. E esse livro, ela faz toda uma pesquisa sobre a questão dos defensivos agrícolas, do DDT. E é o primeiro livro, a primeira grande publicação de peso, que diz que a gente está ferrado. E a partir daí, veja, isso é década de 60, gente, isso tem 60 anos, não é tanto tempo assim. E a partir dessa discussão que a gente começa a pensar e falar assim, caramba, tem alguma coisa acontecendo. E os trabalhos, as pesquisas começam a acontecer só nessa época, quer dizer, não que não tivesse antes, mas elas ganham um peso mundial nessa época. Em 72 a gente tem a Conferência de Estocolmo, que é a primeira grande conferência das Nações Unidas para a questão ambiental, e dia 5 de junho é colocado como Dia Mundial do Meio Ambiente. E se programa para que 20 anos depois se tivesse uma nova conferência, que é a Rio 92, que vai acontecer aqui no Brasil. Então em 92 a gente tem a segunda grande conferência, né, em 20 anos, para se pensar isso. E em 92, aí se reúnem aqui no Rio, vários líderes mundiais. Vocês pensam em 92, vocês estavam nascendo, provavelmente, eu estava perto de nascer, né? Não? Quase. Tá bom. 5 anos depois. Eu esqueço que vocês são muito novinhos. Muito novinho. Não, muito novinho. Ainda bem que Arthur não está aqui hoje, né? Porque Arthur é um bebê. 15 anos depois. 15 anos depois. Mas aí em 92, né, no início da década que vocês nasceram, se tem a conferência aqui no Brasil, no Rio. E nessa conferência se começa a discutir fortemente a questão, por exemplo, da educação ambiental. Em 92, né, se produz o grande lema pensar global, agir local, que se começa a pensar como é que esse lema, à época, foi um grande boom que orientou vários trabalhos na educação, orienta vários trabalhos nas pesquisas. A gente começa a falar em educação ambiental. Antes disso, a gente tem em 88 a Constituição. Isso aqui vocês devem ter estudado na escola, que em 88 a gente tem Constituição Cidadã, né? A gente estava no período de ditadura, a última Constituição era da década de 66, se não me engano, e a gente passa todo esse período ditatorial até a abertura, até as eleições em 84, que não são diretas,
Lembra? Em 84 a gente tem o colégio eleitoral, aí vence o Tancredo morre, o Sarney assume, e aí chama a Assembleia Constituinte. E aí o que acontece? Na Assembleia Constituinte, a gente vai ter um artigo sobre o meio ambiente, que é o artigo 225, e nesse artigo, se não me engano, o parágrafo 5º ou 6º, fala da educação ambiental. É a primeira vez que a gente tem essa expressão na Constituição brasileira, até porque isso era muito recente, se eles pensam, um pouco mais de 10 anos depois. E em 92, quando a gente tem a ECO, a Rio 92 aqui no Brasil, que são 20 anos da Conferência de Estocolmo, a gente vai ter o lema, né, a grande discussão que é o pensar global, agir local. Isso, gente, vai orientar inúmeras políticas públicas de inúmeros âmbitos, tanto na questão ambiental quanto na questão da saúde, na educação, que é a questão, vamos pensar globalmente, mas vamos agir localmente. E a gente não pode esquecer que nesse momento a gente está tendo a grande revolução, né, da informação, e a gente tem os primeiros marcos da globalização. Hoje, a gente pode pensar assim, o mundo todo é um negócio só. Mas até década de 80, a gente não pensava nisso. A globalização não era uma realidade tão presente no nosso cotidiano. Quando a gente vai ter, né, em 92, esse pensar global, agir local, e a gente tem um livro, o primeiro livro de educação ambiental no Brasil, que é o Educação Ambiental, Princípios e Práticas, do Genebaldo Freire Costa, se não me engano o nome dele, Genebaldo Freire Costa, Educação Ambiental, Princípios e Práticas, é o primeiro grande compilado de educação ambiental no Brasil. Essa discussão começa, então a gente vai ter 88 a Constituição, 92 a ECO 92, e aí a gente vai ter em 96 um grande marco na política de educação ambiental no Brasil, que são os parâmetros curriculares nacionais, os PCN. Isso é no governo Fernando Henrique, é uma primeira tentativa de se organizar